Muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Eu sou o pônio, mas eu era um peixe. I'll just die if I don't get this recipe. O mundo vai explodir! Se tiver de sapato não sobra! Pode sobrar, não pode sobrar! Como estão seus sonhos? Forget it, Jake. It's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Será que é uma pessoa só? Não, Claire, é todo um coral mormon fazendo as ligações obscenas de Natal. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Aqui, Rodrigo. E também... Marcão. Marcão, como essa é a sua primeira vez aqui no programa, você poderia se apresentar pra gente? Claro. Eu sou o Marcos Henrique Carvalho. Eu moro no interior de São Paulo, numa cidade chamada Sertãozinho, do lado de Ribeirão Preto. Talvez seja mais famosa aí para vocês. E eu trabalho com o meu sogro, né, na empresa dele. A gente aqui tem um setor muito forte de metalúrgica. Eu trabalho com ele lá. E com relação a filmes, eu basicamente tive uma sorte muito grande, né, porque eu peguei uma época muito boa de videolocadoras. Eu não sei a idade do Rodrigo, mas a sua, Thiago, acho que a gente se aproxima um pouco aí, né? E eu peguei muito a década de 90, na época de que você ia na locadora e tinha muito VHS, né? O DVD veio muito tempo depois, então a gente tinha que alugar o filme, botava no videocassete, rebobinava para devolver. Era um barato, sofria, mas era um barato. Então eu tive a sorte de pegar essa época, eu gostei muito, vi muito filme durante esse período. Eu fui estimulado pela minha mãe, né, que sempre me mostrou esse lado que eu não conhecia. Eu sou filho de pais separados, então acho que até por isso foi meio que uma válvula de escape que ela encontrou para me ajudar, para poder lidar com todos esses problemas aí. E curiosamente a minha mãe nem assiste tantos filmes hoje, né? E eu continuei assistindo bastante, me apaixonei, tanto que hoje até escrevo algumas coisas sobre os filmes, mas isso a gente deixa para depois, né? E mais ou menos isso, eu agradeço o espaço, espero contribuir, e é isso. Diz aí, Marcão, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Eu vi inclusive hoje um filme chamado Detroit em Rebelião, de 2017, da Catherine Bigelow, e eu estava passando inclusive pelo Telecine para ver o que eu conseguia assistir. Eu bati o olho nele e pensei que poderia ter alguma relação com o que a gente vai falar hoje. E assisti, gostei. Ele narra a história da época de 1967, né, em julho, de 23 a 25 de julho, quando teve todos aqueles protestos em Detroit pela comunidade negra, né, com relação aos maus tratos que a polícia local praticava contra eles. Então eles botaram fogo na cidade lá e o filme narra a história do dia 25, que é quando, vou dizer, o massacre, né? Ocorreu um massacre em um hotel. Então é um filme bem, bem interessante, até pesado, e vale a pena assistir. Não vou contar mais nada para não dar spoiler, mas é isso. Está disponível inclusive no Telecine. E você, Rodrigo? Então, eu assisti a um filme chamado Em Defesa da Honra, de 2003, que conta a história com Forest Whitaker, que conta a história real de um líder, né, americano, né, afro-americano, que resolveu formar um grupo para fazer justiça com as próprias mãos, digamos assim. Lá em 1965, contra a Ku Klux Klan, lutando junto com o movimento dos direitos civis, e que durou durante o verão inteiro de 1965. É um filme curto, porém muito bom, com o Forest Whitaker aí arrebentando tudo na interpretação. Muito bom, vale muito a pena. Estamos dando sequência à nossa série de programas que discutem filmes que serviram de inspiração aos filmes
do Quentin Tarantino. Mas antes de a gente falar dos filmes, eu gostaria de saber do Marcão qual é a relação dele com o Tarantino. Como surgiu e o que você acha de seus filmes? Ok, vamos lá. Eu acho que foi como a maioria das pessoas. Talvez meu primeiro contato tenha sido com Pulp Fiction. É o que eu consigo me recordar, minha memória às vezes me engana. Mas certeza que eu parti pelo Pulp Fiction. Depois eu vi Assassinos por Natureza e eu descobri que o roteiro era um esqueleto dele, ele vendeu pro Oliver Stone, parece, né? E o Oliver Stone mudou totalmente a história do filme, mas aí eu já passei a ligar o nome dele, né, ao Pulp Fiction e tal. Em seguida eu vi foi Jack Brown, o que a gente vai comentar, né? E foi principalmente porque na época eu estava assistindo ao Oscar e o Robert Forster foi indicado como ator coadjuvante. E eu lembro certinho que quando a pessoa é indicada, eles colocam um trechozinho, né, dela falando no filme. E eu lembro que o trecho que colocaram dele foi a cena que ele está com as mãos para trás e o Samuel L. Jackson, né, o Wardell, está com a arma apontada para a cabeça dele. E aí aquilo eu fiquei, Jack Brown. E aí liguei, que era do Quentin Tarantino, e passei a pesquisar. E eu encontrei na locadora, e aquela capa maravilhosa, né, com a Pam Grier bem de cara assim com a gente. Então foi esse meu primeiro contato também com o Jack Brown. O Tarantino, eu gostei desde o início. Né? Não tem, acho que é difícil encontrar alguém que não goste, por mais que ele trate de assuntos controversos, ele tem um ritmo bem gostoso, os filmes dele, né? Então eu não tenho que reclamar do Tarantino. Quando ele vai lançar alguma coisa, eu fico na expectativa, eu quero ver, eu gosto de todos os filmes dele. Acho que talvez o que eu menos goste seja com o Kurt Russell, que é aquela sequência do Planeta Terror, A Prova da Morte. Esse talvez seja o que eu menos goste. Não que seja ruim, mas o que eu menos gosto, entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso. Eu gosto bastante dos filmes dele, gosto das posturas dele, de como ele conduz, sabe, o elenco. Gosto da ousadia dele, não tem problema nenhum em mudar a história que a gente conhece, né? Vide aí Bastardos Inglórios, Era uma Vez em Hollywood. Então, acho que esse primeiro contato que eu tive com ele foi logo nessa época mesmo, na década de 90. E daí passei a me interessar mais ainda. O Cães de Aluguel eu descobri através de uma revista que eu comprei na época de cinema, e tinha o Mr. Orange, né, deitado naquela plataforma no chão todo ensanguentado. Aquilo me chamou a atenção e eu fui atrás do filme. Tanto que eu tenho o DVD dele hoje, tenho o DVD do Pulp Fiction e tenho o DVD do Kill Bill. Aí eu parei por aí também. não fui mais atrás de nada, porque também já tem uma pancada de filme dele, né? E não dá. Mas essa é a minha relação com ele. Eu gosto. Não odeio, não. Você falou como é que você assistiu o Jack Brown. Eu queria saber, mudou a sua experiência com o Jack Brown quando você viu lá em 98 e agora? Mudou com certeza e para melhor. E foi justamente em 98 mesmo, porque foi após o Oscar, né? Então é um ano sempre seguinte. Quando eu vi a primeira vez, eu já gostei. É claro que não tem toda aquela pegada do Pulp Fiction, né? Mas não tem como assim, não gostar do filme. Tem uma montagem bem interessante, uma história bem interessante também. E eu gostei, mesmo sem saber absolutamente nada de quem era Pam Grier, quem foi Robert Forster. Não sabia de background nenhum de Samuel L. Jackson, a não ser pelo Pulp Fiction. Não sabia basicamente nada. Eu fui assistir porque era o próximo filme do Tarantino ali. E eu gostei bastante do filme, apesar de eu sentir um pouco mais o peso dele, né, de ele ter mais de 2 horas e tal. E eu demorei para rever. Eu fui rever em torno de uns 10 anos depois para mais. E depois que eu revi, eu gostei um pouco mais, tá, do que a primeira vez que eu tinha assistido. A percepção mudou um pouco, até porque a gente vai assistindo mais coisas, até ele, você assiste mais filmes dele, depois você volta para ver como que envelheceram, né? Então eu gostei já um pouco mais. E agora, revendo de novo, né, para o nosso episódio aqui, eu já tive o contato com o Blaxploitation, já passei a conhecer mais, sabe, sobre a Pam Grier, e eu fiquei totalmente maravilhado com o filme. O filme ele me cativou ainda mais. Eu achei ele muito mais interessante do que eu já havia achado. Por entender
todas as homenagens que ele faz às próprias origens dele enquanto cinéfilo. Entende? Então, assim, quando já surge logo de cara a Pam Grier naquela esteira rolante, né, indo já no aeroporto, eu me peguei sorrindo, pensando assim, puta que pariu, olha só, ela é a Pam Grier dos filmes que a gente acabou de vir aqui para conversar e tal. E eu me coloquei no lugar dele, pensando, porra, eu cresci vendo essa mulher, essa badass, né? E agora eu tenho a chance de trabalhar com ela, sabe? Eu me coloquei no lugar do cara. E assim, o filme ficou muito mais bacana para mim. A percepção que eu tive foi bem melhor, com certeza. E mais, né? Ele, nessa primeira cena em que ela tá na esteira, ele tá fazendo referência a um filme que não é Blaxploitation, na verdade é um filme lá da Nova Hollywood, que é o Primeira Noite de um Homem. O filme começa com o Dustin Hoffman chegando do aeroporto, né? Lembrado. E aí ele tá nessa esteira, né? Você pode comparar, só que em vez de ser a música do Simon Garfunkel, é a música lá do Máfia Não Perdoa, né? É Máfia Não Perdoa. E você, Rodrigo, como é que foi a sua relação com o Jack Brown? E se ela mudou agora que você revisitou? Nossa, mudou muito. Ainda mais era o que o Marcão tava falando, né? Com esse background de Blaxploitation, sabendo quem foi a Pam Grier, mudou muito. Também como percepção de filme. Eu lembro que quando eu assisti, tem muito tempo, eu reassisti agora no programa, eu, na época, não tinha gostado muito. Eu lembro, nossa, que filme longo, sabe? Mas eu sei que ele vai conquistando aos poucos, tanto que eu tinha colocado ele como um dos que eu menos gostava do Tarantino. Né? Naquele ranking de melhores, ele estava quase em último, junto aí com o filme do Kurt Russell, que eu, ao contrário do Marcão, eu acho um filme... Enfim, mas o Jack Brown mudou muito a minha visão sobre ele. Porque, vou falar um pouco mais à frente sobre isso, mas já adiantando, eu acho que é um filme do Tarantino, menos Tarantino que eu vi. E mesmo assim não tira a luz do filme, né? Não tira o brilho do filme, a construção dos personagens, a construção das coisas. E isso mudou completamente. Eu gostei muito do filme. Mudou muito. E subiu no ranking aí do Tarantino, com certeza. Eu vi, assim como o Marcão, lá em 98. Por isso que eu até falei, em 98, porque foi mais ou menos nessa época, foi em 98 que lançou. No IMDb fala que o filme foi lançado no cinema aqui no Brasil em maio de 98. Mas eu vi, eu acho que foi um tempo depois, quando foi lançado na locadora, né? Eu lembro que assim, eu tava na faculdade, no segundo semestre de 98, e a gente tava falando do Jack Brown, que ainda não tinha sido lançado, né? Então eu não sei muito se o IMDb tá muito correto, mas eu lembro que a gente viu em vídeo aqui em casa, e a gente gostou, e depois, eu acho que eu só fui ver ele inteiro agora pro programa. E reassistir ao filme agora com esses conhecimentos que vocês bem pontuaram sobre as referências, né? Porque o Tarantino gosta muito. Naquela época eu não tinha noção das referências que o Tarantino gostava de colocar nos filmes. E aí agora, você sabendo como é que ele faz esse jogo de referências, né? Me enriquece muito a experiência. E a gente vai falar um pouquinho sobre o programa, que é curioso, que eu estava pensando isso um pouco antes de a gente começar a falar, é que no primeiro programa a gente falou sobre filmes cuja temática, né, se aproximava, né, serviram de inspiração para o filme, que no caso era o Cães de Aluguel, né? Então a gente contou dois filmes em que você tem um informante da polícia, ou um policial infiltrado em gangues. Aí no segundo a gente discutiu sobre alguns elementos bem pontuais, seja no caso do MacGuffin, seja no caso do nome de alguns personagens, e falar sobre a relação deles com o Pulp Fiction. Agora, com o Jack Brown, a gente vai discutir, né, dois filmes que influenciaram o filme,
mas em especial, né, serviram para... Não vou dizer que a construção da personagem da Pam Grier, né, mas são dois personagens que foram... São dois filmes que foram protagonizados pela Pam Grier, que serviram de inspiração para o filme, e no final das contas eu acho que esse filme é realmente uma homenagem que o Quentin Tarantino faz a ela. O que eu li foi que, inclusive, foi baseado num livro, né? Do Elmore Leonard. Isso, e no livro ela não se chama Jackie Brown, ela tem outro sobrenome. Acho que é Jackie Burke. Fugiu. É isso, e ela é uma pessoa branca, né? Sim. E depois que ele pensou em adaptar, ele falou, não, tá tudo errado, eu vou fazer do meu jeito aqui. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse movimento que surgiu lá nos Estados Unidos, né, chamado Blaxploitation. Eu vi um documentário chamado Badass Cinema, né, que conta as origens do Blaxploitation. Para você entender o contexto do Blaxploitation, a gente tem um outro documentário, né, que é aquele Easy Riders Raging Bulls, né, que é como a geração sexo, droga e rock and roll salvou Hollywood. Por que eu falo isso? Porque o contexto de como surgiu a nova Hollywood está muito próximo ao contexto que surgiu o Blaxploitation, né? Que é os grandes estúdios estavam em crise, as pessoas não iam pro cinema, né? Para ver lá o Hello Dolly, para ver o Cleópatra, essas coisas assim, já tinha meio que saturado. Em parte também você tem aquela ideia de que as famílias ricas, as famílias brancas estavam indo para os subúrbios. Um determinado diretor chamado Melvin Van Peebles, ele havia feito um filme chamado A Noite em que o Sol Brilhou. Conta a história de um cara mega racista que um dia acorda como negro. E aí ele passa a sofrer todo o racismo que ele havia cometido. E aí esse filme fez muito sucesso. E aí chamaram o Melvin Van Peebles para fazer um outro filme, que foi esse justamente que o Marcão falou, que é o Sweet Sweetback Badass Song. O primeiro exemplo de um filme em que você um elenco majoritariamente negro, uma equipe majoritariamente negra sobre assuntos que dizem respeito à comunidade, né? E aí isso daí deu muito sucesso, e aí você acaba tendo outros exemplos, né? Como o Dolomite, ou aí depois Shaft. Eu gostei muito do documentário, né? Porque ele traz uma visão em pouco tempo simplificada sobre o que foi o movimento Blaxploitation, dando alguns pontos fortes, né, do que era. E tem uma coisa que eu li que se une muito ao documentário, né, que o Blaxploitation acabou obrigando entre aspas, né, por ter feito um sucesso, as pessoas assistirem aos negros nos cinemas, né? Mesmo levantando, óbvio, N questões sobre qualidade dos filmes, sobre o que eles estereotipavam, né? Mas era uma coisa que ajudou muito ao negro se sentir não representado, mas visto de algum jeito nos cinemas, né? Tanto que lotava cinemas, se é visto no documentário, né, eles comentando sobre isso, e também me remeteu ao que eu assisti no Meu Nome é Dolomite, né, com o Ed Murphy, que eu acho aquele filme muito bom, né, mostra que se o Ed Murphy quiser, ele pode atuar. E... já fica alfinetado, né? Aqui de graça, mas de graça. Sabe dos filmes que ele faz bem. Mas voltando, mostra esse bastidor desse cara querendo mostrar a cultura, digamos assim, cultura negra, mas misturada com Kung Fu, né, com mulheres treinadas, altamente treinadas, mas também mostra o fascínio dos negros ao assistirem aos filmes, né? E isso vem muito nesse movimento, né, do Blaxploitation. Eu gostei bastante. E que, claro, tem alguns filmes que eu passo um pouco, porque mesmo tendo a curiosidade em assistir Blácula, é uma coisa que eu sei que eu vou assistir pra, sabe, me divertir, entende? Mas são filmes incríveis. Eu gosto bastante. Blácula é ótimo. Aliás,
Eu tava até fazendo as contas aqui, vou falar com vocês, já vou falar logo de cara que esses dois filmes que a gente escolheu não são os meus Blaxploitation favoritos, nem são os meus filmes com a Pam Grier favoritos, né? Depois, quando a gente chegar mais tarde, eu falo quais são. E aí eu tava pensando assim, não, mas esses filmes são os filmes da Pam Grier, Blaxploitation, que eu mais gosto. Eu pensei assim, não, porque o Grito de Blácula é muito bom, assim, eu gosto muito do Grito de Blácula, que é a continuação do Blácula, e quem faz mais ou menos a Van Helsing, a mulher que enfrenta o Blácula, é a Pam Grier. Isso não sabia ele que ia enfrentar uma mulher super foda ali, né? E você, Marcão, você quer comentar alguma coisa? Eu acho que eu não conhecia esse documentário, você que me indicou, assisti. Eu acho que é uma boa introdução a essa ramificação do cinema norte-americano, né, o Blaxploitation. Acho que é uma boa introdução, porque mostra ali, como você disse, bastante depoimento do Mel Van Peebles, mostra bastante produção do Shaft. O Shaft, inclusive, ganhou o Oscar de melhor canção pro Isaac Hayes. Quer dizer, tem filme de Blaxploitation que tem Oscar, né, a gente pensando em premiação, assim. Então eu acho que é bem interessante para o pessoal conhecer, de repente se aprofundar um pouquinho, mas assim, para quem não tem tanto contato, né? Quem já tem vai meio que sentir o peso ali, vai falar, bom, isso é que eu já sei, já ouvi, eu conheço as histórias e tal, mas é bem interessante. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que você citou sobre o primeiro filme aí do Melvin Van Peebles, né, que eu não assisti, mas que o cara ele é branco e acorda negro, é isso, né? Não sei se vocês conhecem, tem uma história, duas histórias na verdade. Tem um jornalista chamado John Howard Griffin, até peguei o nome dele aqui, que em 1961 ele escreveu um livro chamado Black Like Me. O que ele fez? Ele é um jornalista branco e viajou por 6 semanas pelo sul dos Estados Unidos como homem negro. E para sentir na pele, ou tentar, entre aspas, sentir como era o tratamento das pessoas brancas com as negras. E, em seguida, uma outra jornalista chamada Grace Halsell, após a morte do Martin Luther King, ela até meio que pediu bênção, né, para o John Howard Griffin, para ela tentar fazer algo parecido, ou algo semelhante. Ele falou, vai embora. E ela fez um tratamento lá de pigmentação, e ela ficou negra também. E ela passou por esse processo por 1 ano, convivendo nas comunidades ali, para ela sentir também como era esse contato, sabe? Essa relação, esse tratamento. E ela lançou um livro também chamado Soul Sister, que é de 1969. Eu só queria fazer esse parênteses porque não ficou tão jogado assim esse filme do Van Peebles, né? Eu escolhi 2 filmes, um pro Marcão e um pro Rodrigo, que são os filmes protagonizados pela Pam Grier mais conhecidos. Como eu disse mais cedo, por incrível que pareça, esses 2 não são os meus 2 filmes favoritos com ela. Eu gosto muito de uns filmes que ela fez com o Jack Hill lá nas Filipinas, como o Big Doll House, Big Bird Cage, e é claro um chamado Black Mama, White Mama, que é tipo aquele Acorrentados com o Tony Curtis e o Sidney Poitier, só que com a Pam Grier e a Margaret Markov. Mas esse não foi dirigido pelo Jack Hill, foi dirigido pelo Eddie Romero. O Jack Hill tem uma importância fundamental para a carreira da Pam Grier, que foi com ele que ela fez seus primeiros trabalhos. Certa vez o Tarantino chegou a falar que o que o Jack Hill fez com a Pam Grier é mais ou menos correlato àquilo que o Joseph von Steinberg fez para a Dietrich. E a Pam Grier começou a carreira nesse tipo de filme que eles chamam de Women in Prison, rodados lá nas Filipinas. Na maioria das vezes eles eram produzidos por New World Pictures, que era a produtora do Roger Corman, mas também pela IP, e o Jack Hill e o Eddie Romero produziram muita coisa nessa época. Voltando a falar sobre o Jack Hill, o Tarantino admira muito o Jack Hill, tanto que ele
nos anos 90, quando ele tinha aquela distribuidora dele, o Rolling Thunder, ele lançou alguns filmes do Jack Hill, em especial o Faca na Garganta, e nos comentários que ele faz ao filme, ele diz que para ele o Jack Hill é o Howard Hawks do exploitation, porque ele fazia filmes dos vários subgêneros do cinema exploitation, né? Ele fez blaxploitation, mas ele também fez Mulheres nas Prisões, fez filme de corrida, terror, filmes de gangues de garotas, filmes de líderes de torcida. Então foi mais ou menos por isso que eu escolhi esses dois filmes, porque além de serem dois filmes protagonizados pela Pam Grier, são dois filmes dirigidos pelo Jack Hill. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores, escolhemos um tema. Hoje foram filmes que serviram de inspiração para o Jack Brown. Então, eu escolhi um filme ao qual o Rodrigo não assistiu e um outro a que o Marcão não havia assistido. Nós três assistimos os filmes e agora vamos conversar sobre eles. Tiago, qual foi o filme que você escolheu para mim? Coffee, Em Busca da Vingança, de 1973. Então vamos falar sobre Coffee, Em Busca da Vingança, mas antes vamos ouvir o trailer. Coffee, black and stacked, and packed with fury. I know what you want to, and you're gonna get it. With both barrels zeroed in on the mob's top killers. This is the end of your rotten life, you dope pusher! Where the action is, where the big studs operate, there Coffee is. A pussycat when she's after a man's heart. Are you sure you're not just a little black? A wildcat when she's after his hide. Stop! And let me see you crawl over here, you black trash. You want me to crawl? What are you doing? Put that down. You want to spit on me and make me crawl? Coffee, godmother of them all. Just that. Did this man send you to kill me? No. He didn't know nothing. Take her out and kill her. When I think of all the fun I could have had with a good-looking stud like you. You really mean that? The baddest one-chick hit squad that ever hit town. No one sleeps when they mess with Coffee. O filme foi escrito e dirigido por Jack Hill, né, como o Thiago já havia dito. Estrelam o filme Pam Grier, Booker Bradshaw, Robert Dockwee e Sid Haig. Depois de perder a irmã para as drogas, a enfermeira Coffee decide fazer justiça com as próprias mãos. Ela se disfarça de prostituta para se aproximar do mundo do crime e eliminar os chefes do tráfico. Bom, a gente já fez uma introdução aí sobre o cinema, blaxploitation, né? E como o Thiago já disse, escolheu um filme que eu não havia assistido, que foi Coffee, e é um filme que me surpreendeu, porque eu confesso que foi meu primeiro contato com blaxploitation, nem o Shaft eu havia assistido ainda, e eu gostei bastante porque ele foge daquela coisa convencional de Hollywood, né, como a gente já conversou aqui, e eu gosto também porque é um filme que, apesar de mostrar que, no caso, a Pam Grier, né, que é a Coffee, ela tem esse direito de buscar alguma coisa na vida dela, no caso, que é a vingança, porque ela quer punir as pessoas que, no caso, inseriram a irmã dela mais nova no mundo das drogas. Ela não consegue, apesar de tentar buscar isso, ela não consegue se desvencilhar disso, mesmo tendo conseguido. Eu não sei se ficou muito bem claro essa introdução, mas é um filme que eu gosto por ele ser um tanto visceral, né? O que eu quero dizer com isso? O Jack Hill ele consegue conduzir
o filme de uma maneira bem real, né? Principalmente quando a gente lembra daquela cena do Rei George sendo arrastado pelo carro. Aquilo é terrível, né? Mas assim, o filme de maneira geral eu acho bem interessante por causa disso. É um filme voltado para um público basicamente específico ali, né? E ele retrata muito do que acontecia na época, né? Então as pessoas elas buscavam meio que um refúgio nesses filmes, porque nesses filmes elas conseguiam ter uma identidade, elas conseguiam se vingar de repente alguma situação as quais elas ou algum conhecido passaram, né? E são filmes que abordam basicamente a mesma coisa, o tema da vingança, a polícia sempre corrupta, e isso envolve também a politicagem. Então esse universo é bem interessante e eu acho um filme bem bacana, não o conhecia, e eu acho até melhor do que o outro que a gente vai conversar, embora o outro tenha uma pegada mais incisiva politicamente, mas eu gosto mais desse. O que vocês acham? Eu não tive um contato anterior, né? Assim como o Marcão falou, a carreira da Pam Grier, né? Aos filmes dela que fizeram ela ter um sucesso. E eu assisti ao Coffee logo após ter assistido ao próximo filme. Mas o Coffee, ele traz essa coisa do visceral, né? Como o Marcão provavelmente falou. Aquela cena do Ray George é surreal, de impactante, né? Faz lembrar de alguns casos que eu li, né? Que aconteceram realmente, aquilo acontecer, e não somente lá fora, como aqui também, né? Aqui no Brasil como um todo. Já li algumas notícias e me remeteu exatamente a isso. Porque eu não esperava. Eu acho que me pegou muito, muito forte essa cena, porque eu não esperava por ela. E ficou muito, muito real para mim, né? E também a colocar a mulher, né, ali no centro da trama, e ser uma mulher extremamente forte, que vai poder fazer a justiça com as próprias mãos, é muito bom de ver, né? É uma coisa muito boa de ver. E a Pam Grier, ela tá muito bem no filme, né? Eu gostei muito da cena onde ela faz a Mystique, né? A prostituta, né? Que ela faz um sotaque diferente, né? Ela faz um jeito diferente de corpo também. E eu, enquanto ator, né? Como já sabe, eu gosto de admirar essas coisas, eu gosto de ver essas construções. E ela era ali a Mystique, não era a Coffee, né? Uhum. E é muito bom. Devo discordar, eu gostei muito mais do próximo que a gente vai comentar. Mas ele me deu uma introdução boa, sabe? A história também, que vai se desenvolvendo de forma orgânica na trama. Claro que tem seus exageros. Eu vou comentar mais no próximo filme, porque eu vou fazer uma ligação com o que acontece nesse filme. Mas, no geral, eu gostei bastante. E também mostra bastante o que a gente viu sobre o que era o Blaxploitation, né, naquele documentário. Os policiais eram os brancos vilões. Tem a pancadaria que acontece do nada, né? Tem o estereótipo do negro cafetão, do negro gangster, ali também, com suas roupas extremamente exageradas. Me lembro, voltando aqui ao Ed Murphy novamente, aos do Norbit, mas eu gostei bastante. Fora as músicas, né?
Sim, sim. A trilha sonora desse filme, que vai ser homenageada lá no Jack Brown, é sensacional. Mas também, trilha sonora boa é uma característica dos filmes Blaxploitation, né? Não, é que quando eu assisti pela primeira vez, não teve como não correlacionar a própria estrutura do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Porque ele também tem uma trilha sonora incidental que conversa com o público, né? Ele narra alguma coisa do personagem em questão ou o estado de espírito dele. E no Coffee também. A abertura, a primeira música ali que a gente escuta já é falando Coffee, a sua cor, não sei o que e tal. Já mostrando pra gente qual é a nossa protagonista, né? E tem uma música específica do Rei George, é muito bacana isso. E tem a música que o filme termina com um tom extremamente amargo, né? E que representa muito isso também. Você pega a letra ali, cara, é muito complicado, sabe? E eu gosto disso porque ele conversa bastante com a gente, sabe? Não tá simplesmente jogado uma música ali, sabe? Uma canção. Não, tem um porquê dela estar ali. Eu acho isso muito interessante. Tem uma música do Rei Jorge, né? Então tem uma determinada cena em que a Coffee fala assim, eu vou ter que conversar com o Rei Jorge. Aí corta a cena, começa a próxima cena e começa a trilha sonora falando, Jorge. Aí sai um cara, aí você fala assim, esse é o Rei Jorge. Sabe? A trilha sonora já fez o trabalho de apresentar o personagem pra gente. Isso é sensacional, cara. É um elemento técnico muito interessante. O Rodrigo, fazendo uma ponte aqui com o que você disse sobre ela mudar o jeito de falar, né, a Coffee, inclusive até nas atitudes dela, corporal, eu digo, porque quando ela tá com o namorado dela que vai ser o futuro deputado, né, ela é todo aquele jeitão, ela se entrega a ele, ela gosta dele e tal, ela faz toda aquela coisa sexy, né, para seduzir o namorado dela, coisa que é comum a gente fazer com a pessoa que a gente está e tal. E como ela consegue distinguir uma coisa da outra. Quando ela está ali no ambiente do Rei George, como ela consegue fazer a mesma coisa, mas visando outro objetivo, porque ela sabe que o cara vai morder a isca. Né? Isso também é muito interessante, que acontece também no próximo filme que a gente vai falar e tal. Mas eu acho isso bem, bem interessante, sabe? Como ela também consegue distinguir uma coisa da outra. É verdade. É como a Pam Grier falou no documentário, ela estava em busca do Oscar. Verdade. Sim, não, a Pam Grier é uma atriz excepcional e ela conta uma história, eu já vi em 2 lugares, eu vi num documentário sobre os filmes que foram feitos lá nas Filipinas, né, o Machete Maidens Unleashed, e depois eu vi num vídeo no YouTube que ela conta a história que quando ela foi conhecer o Roger Corman, e o sonho dela era atuar, e aí o Roger Corman deu o livro para ela do Stanislavski, que mandou ela estudar, e aí ela estudou, e aí ela achava engraçado, né, ela estudando o método e fazendo uns filmes B, mas ela mesma falava assim, não existe papel ruim, não existe trabalho ruim, então ela estudou, então ela mostra nesse filme todo o talento que ela tinha, né, e eu acho que talvez tenha sido por isso que ela marcou tanto, né? Como ela é uma das atrizes principais quando se fala desse gênero. Uma coisa que eu me toquei agora, realmente agora, nesse minuto, para se entender todo o talento da Pam Grier, é que no Jack Brown, uma coisa que me incomodou quando assisti pela primeira vez é que ela tinha esse tique de mover os lábios para a direita para falar. Isso me incomodou. Aí, vendo os filmes da Pam Grier, inclusive os mais recentes, ela não tem isso. Então, se a Pam Grier não tem esse tique, quem tem é a Jack Brown. E aí você vê o cuidado que ela tem de compor o personagem. Você vê nesse próprio documentário, a entrevista dela, ela é outra pessoa, né? Ela não é a Coffee, ela não é... Não vou dar spoiler agora do próximo filme, ela não é a Jack Brown, ela é a Pam Grier. Ela é totalmente diferente do que, pelo menos eu, fazia a ideia dela fora das telas, eu digo, entendeu? Perguntar para vocês também se vocês notaram sobre esse apuro técnico, que eu acho que ele tem um pouco mais do que o próximo filme.
logo na cena de abertura, porque o filme não tem uma abertura, né? Ele já mostra o símbolo lá do estúdio e já vamos pro filme. Logo de cara tem um rapaz lá, que eu esqueci o nome agora, ele abre a porta da boate, né? A porta ela tem um formato de um símbolo que se assemelha a um alvo, sabe, de tiro ao alvo. Vocês pegaram esse detalhe? E por isso que eu acho interessante. Ali já meio que o Jack Hill ali com o pessoal da direção de arte e tal, né, do design, já mostrando pra gente também que, olha, o alvo aqui, literalmente, da nossa protagonista será esse traficante aqui e um rapaz também que é traficante, que foram que inseriram ela, a irmã dela mais nova, no mundo da dependência química. Então, em seguida, a gente já parte para a vingança dela, que ela vai se vingar por causa do amigo, né, que recebeu uma punição lá, quase foi morto por não participar de suborno e tudo mais. Mas eu acho bem interessante essa cena, porque ela é bem discreta, mas ela tá ali, sabe? Olha, o alvo dela é isso aqui. Ela vai atrás desses caras, que são cafetões e que são traficantes. Então eu acho bem interessante esse detalhe aí. Eu não tinha reparado nisso, não. Já tenho uma desculpa para revê-lo. Não que seja um alvo explicitamente, assim, mas dá pra gente fazer essa... Se tá ali, dá pra gente interpretar. Sim, não, claro. Vocês falaram também que o filme é bem visceral e, assim, nos primeiros 5 minutos tem ela estourando a cara de alguém. Nossa. No escopeta. Verdade. Tem. É um filme bem brutal, assim, tipo, a Coffee, realmente, a situação, o que aconteceu com a irmã da Coffee, mexeu com ela a ponto de que ela quer, sabe, tipo, não confia mais na polícia, mesmo que ela tendo um amigo que era da polícia, né, ela quer fazer justiça com as próprias mãos, né. Aquele negócio que ela pergunta, né? O que você faria, né? Se fosse você, se você estivesse nessa situação, né? Quer dizer, a gente tem um limite ali que a gente chega num ponto que a gente não conhece mais esse limite. A gente não sabe como ultrapassar ele, porque a gente não passou o que a pessoa está sentindo naquele momento, né? Tanto que ela é enfermeira, né? A Coffee é enfermeira, mas ela fica tão focada no que ela está fazendo, ela está tão perturbada pelo fato da irmã estar naquela situação, que ela já nem consegue se concentrar no trabalho mais. Ela ficou totalmente destruída por causa disso, sabe? Emocionalmente ela está abalada. Isso reflete ao longo do filme, tanto que chega ao final, que eu falei que tem um final amargo, que é um final sem perspectiva, sabe? Tem mais alguma coisa? Tem mais algum ponto para falar? Acredito que não. Então, Rodrigo, podemos passar. Rodrigo, não, eu quero falar sobre o Sid Haig. Então, nesse filme, claro. Nesse filme, a gente tem a presença do Sid Haig, que é um cara que trabalhou muito com a Pam Grier e muito com o Jack Hill, né? Nesse daí, ele faz um dos capangas do vilão, né? Vocês já conheciam o Sid Haig, assim, porque ele fez papéis, assim, emblemáticos, né? Não tô nem falando do Capitão Spaulding, eu tô falando do xamã do filme da Lambada lá, do pessoal da Canon. Então, mas, brincadeiras à parte, ele fez vários filmes que eu gosto muito. Muitos deles com o Jack Hill e muitos deles lá nas Filipinas junto com a Pam Grier. Vocês já conheciam o Sid Haig? Eu só conheci na Casa dos Mil Corpos, achei sensacional. Tentei ver a continuação, não consegui, porque não estava gostando, mas eu não o reconheci em nenhum dos dois filmes. Assim, a gente conversando em off antes de começar o programa, de Haig aparece nos filmes. Eu só tinha reconhecido o Jack Brown, mas nos outros dois filmes eu fui pesquisar o nome dos personagens, né? Eu fiz uma pesquisa e é mesmo, é ele, sabe? A ficha caiu e eu não tinha percebido em nenhum dos dois filmes. Eu sinceramente, eu já vi, depois que eu passei a pesquisar um pouco mais, eu vi que ele fez uma ponta no volume 2 do Kill Bill, mas não lembrava dele e tal. Já tinha visto o Jack Brown 2 vezes antes de rever agora, e eu também nem lembrava da participação dele, tanto que quando eu o vi, eu falei, puta que pariu, é ele? E era ele. Eu falei, nossa, aí que eu fiquei mais, né, porra, o Sid Haig e tal. E eu tive o primeiro contato assim mesmo, né,
de lembrar da fisionomia dele foi no Coffee. No próximo filme que a gente vai falar, eu peguei que era ele na segunda vez que eu assisti. E agora que eu vendo o Jack Brown, eu falei, pô, esse cara é canastrão, eu sei de onde que é, eu conheço ele. Essa cara dele não me engana. E ele tem sempre aquela feição, né? Careca de cavanhaque. Aquela barba e tal. E aí eu passei a pesquisar um pouco mais para ver o que ele tinha feito, e eu não assisti nenhum filme do Rob Zombie que tenha ele, né? Essa franquia do Rejeitados pelo Diabo e tal, né? Eu não assisti, mas eu passei a pesquisar e eu dei uma olhada e vi, você tá aqui e tal. Mas esse, sim, foi, bem dizer, meus contatos que eu tive com ele, né? Ele morreu recentemente, inclusive, né? Morreu recentemente. Tanto que eu fui ver o filme da Lambada em homenagem a ele. Aquele Dança Proibida. Imagina o Thiago na casa dele, pô, tô afim de ver o Sid Haig, vou ver o filme da Lambada. Foi mais ou menos isso. Brincadeira. Mas ele é um barato, né, nos filmes. Ele não faz um papel que você admire, mas pelo ator ali, você fica maravilhado, pô. Assim, eu fui já sabendo que o Sid Haig era o xamã, mas quem me surpreendeu, que eu não sabia, que trabalhava no filme, é que a mocinha do filme da Lambada é a Laura Herring, que é aquela mulher do Cidade dos Sonhos, do David Lynch. Que tem Robert Forster, né? É verdade, né? Tem de detetive. Tem uma pontinha só, né? Mas tem. Tudo se conectando. Com certeza. Então vamos passar para o próximo filme? Thiago, qual foi o filme que você indicou? Foxy Brown, de 1974. Vamos conversar sobre Foxy Brown logo depois de ouvirmos o trailer. When Foxy Brown comes to town, all the brothers gather round, 'cause she can really shake 'em down. Foxy lady, Pam Grier, that one chick hit squad who creamed you as coffee, is back to do a job on the mob as Foxy Brown. You tell me who you want done, and I'll do the hell out of it. A chick with drive who don't take no jive. That woman, she's crazy. There's no telling what she'll do. She's sweet brown sugar with a touch of spice. If you see a man anywhere, send him in, because I do need a man. And murder if you don't treat her nice. Sounds like a public menace. Sure do. Foxy's got guts. No ifs, ands, or buts. I better warn you, I got a black belt in karate. And I got my black belt in bar stools. She won't budge when she carries a grudge. I want justice for all of them, whose lives are bought and sold, so that a few big shots can climb up on their backs. Sister, I think what you're asking for is revenge. So there ain't no hope for dudes who deal dope. I swear, baby, I don't know what you're talking about. We're gonna kill ourselves a couple of niggas. Have no fear. Pam Grier is here as Foxy. Foxy Brown. O filme foi escrito e dirigido por Jack Hill. Atuam no filme Pam Grier, Antônio Fargas, Peter Brown e Sid Haig. Sinopse do filme. Reparou que nos créditos está sempre o Sid Haig. Ele faz uma ponta. Ele é o piloto de avião. Botei lá, Sid Haig. Verdade. E sempre o último, porque, né? Mais importante, assim, tipo. Bacana. Sinopse do filme. Após seu namorado policial ter sido assassinado por criminosos durante uma operação na qual estava infiltrada, a bela e sensual Foxy Brown busca vingança. Ela se disfarça como garota de programa para acabar com os bandidos que fizeram isso com ele. Então, esse eu gostei mais do que o Coffee, mas eu vou explicar o porquê. Eu senti, na verdade, assistindo ao filme, né, fazendo uma comparação entre os dois filmes, uma evolução na Pam Grier. E o Jack Hill, também dirigindo o filme, pode ser loucura minha, mas
eu não sei, eu acho que o filme me pegou mais, né, o Foxy Brown. Eu acho que a história de vingança, mesmo sendo parecidas, né, porque em ambos os filmes ela se disfarça de prostituta para poder conseguir chegar ao objetivo dela, mas nesse, além de ter um teor mais político, digamos assim, né, ainda mais que tem o júri, né, a justiça nas mãos dos bandidos, né, isso é mostrado. Tem aí a introdução dos Panteras Negras, e eu acho que isso me conquistou mais nesse filme, por ter esse teor mais político, né? E também o que eu ia comentar no Coffy, e que acontece aqui no Foxy Brown, é a maneira como ela escapa da morte, da quase morte, né? Nos dois filmes acontecem quase no mesmo momento de tempo. Faltando 15, 20 minutos para o filme terminar, acontece essa reviravolta e ela escapa da morte, tanto no Coffy quanto no Foxy Brown. Né? No Foxy Brown, ali naquela cena incrível ali, ela amarrada, e como ela escapa, não vou falar aqui para poder não soltar spoiler, mas é muito bom, é pancadaria e confusão, e a cena de abertura também, né, que é muito, muito boa mesmo, eu gostei muito, fora que foi uma inspiração lá para Austin Powers, onde a Beyoncé é uma co-protagonista, né? O Homem do Mundo de Ouro, né? Que ela faz a Foxy Cleópatra, e ela tá exatamente com o Black, ela faz várias, tem uma personagem com várias referências a Foxy Brown. É muito legal isso. Nem lembrava disso. Eu lembrei porque logo depois gente, peraí, isso tá me lembrando alguma coisa. Aí eu fui pesquisar a música que ela canta no filme, e ela fala que se sente como Foxy Brown no filme, na música. Daí eu falei, então tá aí essa referência. Aí eu fui reassistir o filme, né? E é exatamente isso. Ela tá uma policial disfarçada, vai, e aí vai. E por aí vai. Mas não é uma policial, né? No Foxy Brown. Mas é uma referência, tanto na roupa quanto no cabelo, em tudo. O que você achou, Marcão? Eu gostei. Eu vou aproveitar e falar sobre a abertura, porque esse filme tem uma abertura, né, diferente do Coffy. A gente até falou de Cidade dos Sonhos, me lembrou também um pouco, porque tem uma transposição de imagens dela mesma, né, ela dançando e tal, ela dá uns chutes, dá uns golpes e tal, e aí uma imagem se sobrepõe sobre a outra, e tem até aquele ar de 007, porque ela vira para a câmera e dispara um tiro, né? Então já tem essa brincadeira aí, e mostrando já que ela vai ser terrível, né? Falou, ó, segura aí, porque hoje eu tô pior do que no outro. E eu gostei do filme. Como eu disse, eu acho o outro um pouco melhor, até pelo lance dela conseguir escapar no primeiro, porque ela sabotou o Rei George, né? Usando o açúcar, né? Então isso foi o que salvou a vida dela. Nesse eu já acho as pegadas um pouco mais, não tão viscerais quanto no Coffy, mas não que seja um filme ruim. Eu gosto do Fox, eu prefiro o Coffy, porque acho que ele é um pouquinho mais desenvolvido, mas é um filme bem, bem interessante também, tem muitas pegadas que remetem aí à situação que a gente já falou, né, da sociedade e tal. O próprio irmão dela dá até para fazer esse paralelo. Agora que a gente já falou sobre o Coffy, a gente consegue puxar um pouco mais os dois. Tem uma cena que ela confronta o irmão, né? Fala, pô, Link, você tá nessa vida de novo, tal, não sei o quê. E ele fala, mas eu não sou bonito para ser prefeito, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sou alto para ser jogador de futebol americano. Então, quer dizer, não sobra nada para ele a não ser cair nesse mundo do tráfico. E se vocês lembrarem, né, no Coffy, quando o Howard, que era o namorado dela, né, tá dando aquela entrevista para os repórteres, ele cita uma passagem que ele conversou com um drogado lá, com um dependente químico, e o rapaz falou para ele, eu prefiro ser um drogado do que um nada. Então, quer dizer, a perspectiva dessas pessoas ali eram essas. Entendeu? Eles não tinham o que fazer a não ser cair nesse mundo.
E o próprio Oscar, que é um amigo da Fox, que é o integrante dos Panteras, que o Rodrigo já adiantou, ele fala, uma vez que a gente cai nessa vida, só tem um jeito de sair. Né? E a gente sabe qual que é esse jeito, infelizmente. Então, é um filme bem interessante, tem essa... Eu disse que ele é um pouco mais incisivo politicamente por causa disso, tem essa introdução dos Panteras que é bem pesada mesmo, né? Tem uma mão bem pesada do Jack Hill ali. Então, eu gostei do filme, eu gostei. Apesar de não achar tão visceral quanto o Coffee. Eu gostei, mas eu só gostaria de pontuar que quem faz o link é o Antônio Fargas, que é o Doc do Todo Mundo Odeia o Chris. Eu ia falar sobre isso. Cara, eu vou ficar boiando nessa porque vocês podem me julgar. Eu nunca assisti Todo Mundo Odeia o Chris. Agora vai todo mundo odiar o Marcão. O Antônio Fargas faz o cara que é o chefe do Chris. Assim, o Chris consegue um emprego e aí o chefe dele é o Antônio Fargas. Aí quando eu vi esse filme pela primeira vez, falei assim, nossa, o Doc novinho nesse filme. Manteve uma determinada cena que eu achei bem atual, que me lembrou o presidente do PT aqui do Rio de Janeiro, que quando viu um cara com uma camisa com uma suástica, ele fez o que qualquer pessoa sensata faria e pegou a cadeira e quebrou na cara dele. E ela faz isso também direto no filme. Ela quebra, quando eu vejo ela quebrando a cadeira, eu falo assim, aí ó, inspiração do Quacó. Inclusive ela fala pra moça, né? Uma fala, eu sou faixa preta em karatê. Ela fala, eu sou faixa preta em quebrar cadeira de bar. E foi quando ela arrebenta na cabeça da moça lá, né? Eu acho interessante também que os dois filmes conversam bastante. Tanto que eu achei, quando eu comecei a assistir, eu achei que Fox fosse uma sequência de Coffee. Porque as histórias são bem ligadinhas ali, né? Mas aí depois a gente vai assistindo e vê que não. Eu queria falar o seguinte, que a Pam Grier, né, nos dois filmes, no Jack Brown também, ela é bem sarcástica, né? Ela consegue ter umas tiradas interessantes, situações complicadas. E também que esses filmes, eles geralmente têm aquela pegada de punição ao que representa ser homem, que é, no caso, o órgão genital, né? Nos dois filmes tem essa pegada, essa ligação, porque ela consegue punir justamente onde mais dói, né? Com relação ao homem, que é tirar deixar ele, por exemplo, impotente, né? Na situação. Por que eu estou falando isso? Não sei se... Vou evitar de dar spoiler, mas enfim, tem uma cena lá no próximo ao final em que a Fox, a Coffee, totalmente revoltada, ela dá um tiro justamente na região do órgão de fulano, né? Não vou falar quem aqui, porque às vezes a pessoa que está nos ouvindo não assistiu, quer assistir. E acontece também no Fox, né? Onde ela justamente pune não só o cara, mas a namorada do cara indiretamente, justamente nisso, que é quando ela faz aquele ato de vou arrancar o que tem que ser arrancado. Então, quer dizer, esses filmes eles dialogam muito com relação a isso. Eles punem justamente onde mais dói no homem, né? Judia tira praticamente essa parte do macho alfa, né? Que eles tanto se vangloriam nesses filmes, né? De transformar as mulheres em prostitutas, a ponto do Vitrone fazer a Coffee ajoelhar e vir arrastando com relação a ele, na direção dele, chamando ela de vagabunda, de negra, não sei o quê. Então, quer dizer, nada mais justo do que haver essa punição. Então, eu acho bem interessante essa ligação, entendeu? Sim, é bem interessante isso. E a própria revolta dela, quando ela pede ajuda pro pessoal dos Panteras Negras, aquele mini monólogo, vamos dizer assim, em que o cara questiona ela, né? O que você quer não é justiça, é vingança. E ela começa a discursar ali, é um grito contido que ela tem ali, que ela representa toda aquela comunidade, né? Não, a gente tem que buscar justiça por todos, para todos, sabe? Eu acho bem forte isso também. E só um detalhe, o Bob Dylan tem duas canções
que são de protesto aí, que ele defende dois negros, no caso, né, que é o George Jackson, que é o que a gente falou aqui, que está até pregado na parede lá dos Panteras Negros, junto com a Angela Davis. Tem uma música do Bob Dylan chamada George Jackson, e tem uma outra chamada Hurricane, que ele defende também o Rubin Carter, né, que foi também vítima de perseguição policial e ficou anos preso, ele que era pugilista. Vamos agora falar um pouquinho sobre o Jack Brown. Eu acho que eu aproveitei muito mais o filme agora, depois desses mais de 20 anos, mas algumas coisas que eu lembro de ter reparado na primeira vez que eu assisti, que continuam fantásticas, né? Como aquela cena do shopping, que de uma certa maneira evoca o Rashomon, né? Porque você tem uma cena, né? A cena do shopping, em que a mesma cena é contada sob 3 pontos de vista diferentes, né? Eu achei muito legal. O que vocês acharam do filme? Você falou da cena do shopping, né? Que lembrou Rashomon, que tem os diversos pontos de vista. Eu gosto muito da cena, em termos de montagem aqui, a gente está falando, eu gosto muito da cena em que o Ardell, que é o Samuel L. Jackson, visita a Jack Brown, a primeira vez que eles têm um encontro no filme. Eu gosto muito da cena porque é justamente a hora que o Max deixa ela em casa, né, e a gente percebe ali que o Ardell estava seguindo ela e que provavelmente ele vai matá-la, porque ele acabou de matar o Beaumont, né, que é o Chris Tucker, que eu nem sabia que era o Chris Tucker. E em seguida o Tarantino e a Sally Mank, eles usam o split screen, né? Então eles dão aquela dividida na tela, e que narrativamente aquilo é sensacional, porque não está simplesmente mostrando 2 pontos de vista diferentes, ele está simplesmente mostrando que o Max tinha uma arma no porta-luvas, ele não tem mais essa arma, e a gente sabe que está com a Jack. Então, simultaneamente, a gente percebe que um foi surpreso e a gente se surpreendeu com as duas coisas, né? E aquilo é basicamente a arma de Chekhov, né? Aquele artifício de roteiro e tal, que é bem, bem interessante. E, inclusive, ela aponta a arma para onde, né? No Ardell, justamente no órgão genital dele. Então, quer dizer, já também fazendo essa ponte com os outros filmes que a gente citou. Então, eu acho bem, bem interessante isso também. E ela usa esse tom sarcástico também, né? Ele fala, eu não vim te matar. Não, tudo bem. Apontando a arma pra ele, pô. Eu te perdoo. Não, você querendo... Não me dá uma quantia de dinheiro que eu fico calado. Mas o que eu acho interessante, né, assistindo aos 2 filmes da Pam Grier e assistindo a esse Jack Brown agora, tendo uma noção do que ela fazia na década de 70, é que você tem uma quebra de expectativa na personagem da Jack Brown, né? Vou assistir a primeira vez e já tem uma visão da Pam Grier, né, que é aquela badass, que sai batendo em todo mundo, sai atirando em todo mundo, sai conseguindo fazer as coisas. A Jack Brown é totalmente diferente, né? É uma personagem inteligente demais. Uma astúcia incrível, mas que ela usa muito mais a inteligência dela e começa a mover as peças do xadrez conforme ela quer que seja movida, do que ir à luta, do que enfrentar realmente, né? E também, para mim, aí, nesse filme, ela merecia uma indicaçãozinha Oscar aí para poder acompanhar o... Nossa, o Tarantino ficou putaço por ela não ter conseguido. Mas eu assistindo agora, eu falei, por que essa mulher não foi indicada ao Oscar, sabe, nesse filme? Porque ela tá incrível, exatamente ela trouxe um pouco o que ela fazia na década de 70, devido a alguns olhares, algumas coisas, mas ela criou uma personagem incrivelmente foda. Ela te conquista de primeira, né? Quando ela tá, a polícia tá pegando tá ali o Michael Keaton, ali tá mexendo naquela embalagem ali, vendo dinheiro, e pega uma trouxinha de cocaína que ela tá, what the fuck is that? E conta, sabe? Eram intervenções, tipo,
minuciosas, muito boas, e faltou pouco, né, para ela ser indicada ao Oscar. O Globo de Ouro teve a indicação SEG de melhor atriz, chegou no Oscar, o Robert Foster chegou do nada, vendo aqui as indicações do nada pro Oscar, e ela merecia muito, sabe? E também, por ser uma adaptação, eu acho que isso, por ser uma adaptação, como o Marcão falou lá no início, é um filme que não tem muita cara do Tarantino. Não em modo geral, né? Não tem a violência, não tem uns argumentos que são tão ácidos assim que parece que você tem confrontos de personagens apenas com diálogos, sabe? Muito intensos, né? Mas tem uma direção de atores incrível. A Bridget Fonda para mim também parece pouco, mas só aquela cena do estacionamento é impagável, sabe? Então ela é um filme que agora assistindo trouxe uma visão diferente da Pam Grier, né? Assistindo aos filmes dela, me deu vontade de assistir a outros filmes com ela. E Jackie Brown, gente, sedutor, envolvente. Eu cairia no argumento dela fácil. Ela falando assim, olha, vai ali, entrega isso aqui, eu ia. Porque ela tem um poder não de sedução, mas de persuasão até, né? Obrigado, de persuasão. Ela sabe persuadir a pessoa. É muito bom mesmo. O Thiago falou da trilha, né? Tem a cena que ela vai momentaneamente presa, até fala alguma coisa, também conversa com a gente, falando que ela pode pegar 9 anos, não sei o que e tal. É interessante, mas eu queria falar que gostei muito do que você disse aí, sobre tudo, principalmente assim, eu acho que o Jackie Brown é meio que como eles falam que o Apocalipse Now não é um filme sobre o Vietnã, mas é um filme do Vietnã. Eu acho que o Jackie Brown é um filme da Pam Grier. É meio que um resumão, uma redenção do que foi a Pam Grier, né? Porque ela foi um ícone ali do Blaxploitation dos anos 70 e, assim, sumiu. Ninguém fala dela, né? A não ser o Tarantino vir e resgatar ela, resgatar o Robert Forster e tal. Por que eu falo que é um filme dela? Porque, assim, tem vários momentos-chave desse filme que são bem interessantes. Tem a cena do espelho no provador. Lembra que ela pensa no que está fazendo e olha no espelho, ela se encara, né? No Coffee ela faz isso também, só que é justamente a hora que ela está colocando no cabelo aquelas giletes, né? E ela dá aquele sorriso sarcástico. Nesse ela se olha, ela se julga. Parece que ela tá passando pela cabeça dela tudo que ela já viveu para chegar a esse momento, sabe? E parece que é o único filme em que ela consegue ter consegue resvalar numa esperança, vamos dizer assim. Porque nos outros só ficou naquele, né? Ficou uma coisa complicada. Então tem essa cena do espelho que eu acho maravilhosa. Além da cena em que ela conhece o Max, que ela vem com o cabelo solto e o Max já se apaixona por ela ali, e em seguida a gente vai pro bar e tá aquela fotografia totalmente vermelha, que é daquela paixão que os dois estão sentindo um pelo outro. Mas tem uma outra também que eu acho muito interessante, que é justamente no final, quando ela está esperando o Wardell chegar no escritório do Max, em que ela ensaia pegar a arma da gaveta. E ela tenta acho que umas 4 ou 5 vezes e ela não consegue ser tão rápida. E ela sente aquilo, ela fica nervosa porque nossa, eu não consigo ser tão rápida, e ela precisa ser. Então ela já não é mais aquela justiceira, né? Ela está tentando sobreviver. Ela está tentando se adequar ou se readaptar a uma nova rotina, uma nova vida. Eu acho muito, muito bom. E o que eu disse, se você assiste ao filme sem conhecer esse background de Blaxploitation, de Pam Grier, você vai sentir uma coisa. Se você assiste já conhecendo um pouquinho, você vai sentir outra, sabe? Não tem como. Você percebe essa diferença. E Rodrigo, sobre a cena do estacionamento, a hora que a Melanie, né, que a Bridget Fonda fala Louis, que ela arrasta esse S, é pra acabar, né, cara? Eu morro de dar risada nessa cena. Que é isso? É muito engraçado que ela dá essa arrastada no S, cara. Nossa senhora. É muito engraçado. Ela atormenta o cara até não poder mais.
né? E eu fiquei me perguntando, até esse momento aí do provador, eu fiquei me perguntando o que o Robert De Niro estava fazendo ali. Até que tem um momento que é crucial, que a Melanie vira para ele e fala assim, você está suando? Então, quer dizer, ela está perguntando se quem está suando, se é o Don Corleone, porque ele já foi Don Corleone, ele já foi o Travis Bickle, ele já foi o Jake LaMotta, boxeador. Quer dizer, ele só sua sendo um boxeador. Porque de resto, cara, ele é um cara extremamente frio, ele é um mafioso, historicamente. Entendeu? Ele é um assassino no Cabo do Medo, ele é desses caras, ele é o próprio Lucifer no filme do Alan Parker. Então eu acho bem interessante também essa colocação do Tarantino de eu vou colocar você aqui com esse personagem e ela vai te perguntar, você tá suando? Pô, o cara não sua. O cara é o mais foda que tem. Verdade. É verdade, né? É um cara que é acostumado a ser frio, mas quem é o frio do filme é o Robert Forster. Exato. Que é um cara que tá no meio de gaiato, no meio da pancadaria toda ali, não sabe nem o que tá acontecendo, e ele entrou, entendeu? Pois é. E ele acaba te conquistando durante o filme, né? Sim. Ele tá num telefone extremamente grosseiro, um cara extremamente que pode criar uma antipatia com ele, mas que ele vai te conquistando muito por conta da química que ele tem com a Pam Grier no filme, que também é uma personagem que a gente acaba torcendo por ela. Sim. Até por conta de toda a trajetória da Pam Grier, né? Você ali tendo um background sobre a carreira dela, você acaba torcendo pela personagem muito pela atuação e muito pela Pam Grier, porque o Tarantino resgatando, né, ela ali, e a química dos dois é surreal demais. Nossa, concordo demais. É aquilo, parece que foi feito mesmo ali, sabe? Tinha que ser os dois ali. E eu vi um documentário, tá até na Telecine, eu não sabia disso. A Pam Grier, ela tá no Pulp Fiction, ela tem uma cena grande até com o Mr. Wolf lá, que é o Harvey Keitel, e que a cena foi totalmente excluída do filme. E o Tarantino meio que se sentiu culpado, virou para ela e falou assim, desculpa, Pam, mas né, eu tenho que tirar essa cena e tal, mas eu vou escrever um filme para você. Ele falou para ela virou para ele e falou assim, Quentin, eu escuto isso faz 25 anos. Então, quer dizer, isso foi meio que é pesado o negócio. Então foi meio que uma redenção, uma justificativa dele, né? Olha, tá aqui o que eu tô te devendo, e uma redenção dela, sabe? Ela como atriz mesmo. E o Tarantino, ele tem isso, né? A carreira dele aí, ele vem puxando atores que já vinham sendo esquecidos já tem um tempo. Sim. Nesse documentário mesmo, o Robert Forster fala que quando ele foi escalado, ele chegou no Tarantino, ele leu o roteiro e não tinha nem agente, nem o empresário ele não tinha mais. E ele virou pro Tarantino e falou, olha, eu gostei do roteiro, eu agradeço e tal, mas eles não vão deixar você me colocar, o estúdio, né, no caso. E o Tarantino virou para ele e falou assim, eu coloco quem eu quiser no meu filme. E aí ele fala na entrevista, fala, e aí a partir daí eu pensei, Robert, sua carreira vai voltar. E depois disso ele trabalhou com David Lynch, ele tem um episódio do Breaking Bad que foi escrito basicamente para ele. Então assim, ele deu uma revigorada na própria carreira, que estava esquecida, já estava acabada, né? E ele tem um filme tão bom. Você viu aquele filme Dias de Fogo? O nome em inglês é Miriam Cole. É um filme de acho que 68 ou 69. E é sobre os protestos lá de Chicago. E ele faz um repórter. Eu até, quando a gente estava no nosso segundo episódio, eu pensei em usar esse filme, em indicar esse filme, mas acabou escolhendo o Snowden, porque como o filme era sobre jornalismo investigativo, esse daí não tem tanto jornalismo investigativo. Fala sobre jornalismo, mas não é investigativo. Ele faz um repórter que está cobrindo esses protestos. E é curioso que o filme foi feito durante os protestos. Então, muitas das filmagens são coisas que aconteceram realmente. É protesto, é a câmera filmando protesto. Tem até uma hora que
que jogam, acho que, spray de pimenta no diretor, e até comentam, o diretor capta o pessoal falando isso, assim, olha o que aconteceu com Hexel, né? E ele faz esse jornalista, e aí depois descobrem que ele descobre que o jornal estava dando as fotos que foram tiradas desse protesto para a polícia poder identificar os manifestantes. E aí ele se revolta e tal. Mas uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme, e é um filme que eu uso, que eu geralmente comento quando eu vou falar sobre a influência da Nouvelle Vague, né? A própria Nouvelle Vague foi influenciada pelo cinema americano e ela acaba influenciando o cinema americano, né? Porque tem uma determinada cena lá no Acossado que o Jean-Paul Belmondo está no cinema diante de um pôster, né, com o Humphrey Bogart, e ele vai e homenageia. Nesse filme Dias de Fogo, tem uma determinada cena em que o Robert Foster aparece fumando um cigarro e do lado direito dele tem um pôster do Jean-Paul Belmondo, né? Então você pode falar como o filme noir influenciou a Nouvelle Vague e como a Nouvelle Vague influencia a nova Hollywood. Né? Eu acho que essas duas fotos que eu tenho aqui guardadas, elas fazem um muito bom exemplo. Eu quero só fazer um paralelo rapidinho com o Ordell, na cena em que ele conversa com o Belmont, que ele está no hotel para que ele vai visitar o Belmont, que ele fala que quem que te tirou da prisão, que não sei o que e tal. Ele fala, o meu advogado é o próprio Johnny Cochran. O Johnny Cochran, ele é um advogado que existiu mesmo, ele era real, e ele foi o cara que representou todos os advogados ali que defenderam o caso do O.J. Simpson. E o Johnny Cochran, ele foi um advogado da década de 60, quando ele começou, e o bordão que ficou conhecido dele foi que Mr. Cochran would like to speak. Que era mais ou menos assim, que na época você como advogado, você não podia perguntar diretamente para o réu. Você tinha alguém ali que intermediava a conversa, né? Então ele perguntava para o cara sentado do lado dele, e o cara perguntava para o réu. E esse bordão ficou muito famoso na década de 60, e ele virou um dos maiores advogados que existiram na década de 60, e ele era negro. Então, por isso que ele faz até essa ligação aí com o Johnny Cochran. Eu achei bem interessante, que foi o cara que defendeu o O.J. Simpson e que livrou o O.J. Simpson da prisão, né? Nossa, Marcão, nem sabia dessa história. Fantástico, muito bom conhecer. Então, agora eu acho que para encerrar, eu acho que a gente conversou sobre esses 3 filmes, deu as nossas impressões sobre eles, e agora a gente vai falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Marcão, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar pra gente? Bom, já que o assunto aí tem a ver com os protestos, né, que não só ocorreram, mas ainda ocorrem nos Estados Unidos, porque o negócio é bem punk. Eu vou indicar um que você já até indicou, Thiago, num episódio que eu estava ouvindo um tempo atrás, que é Os Panteras Negras, de 68, que é um documentário da Vardar, que está na plataforma de streaming Mubi. É um documentário que tem uns 30 minutos mais ou menos, e é muito interessante, é muito informativo, porque ela estava lá mesmo no momento em que o Hugh Newton estava lá sendo julgado pela morte de um policial, tal. O Hugh Newton, que foi fundador dos Panteras Negras junto com o Bob Seale. Então vou deixar essa indicação aí. E você, Rodrigo? Então, eu vi O Menino que Descobriu o Vento, que está na Netflix, disponível, a direção do... Eu nunca sei falar o nome dele. Chiwetel Ejiofor, né? A direção dele e a atuação dele conta a história de um menino, né, da África, que começa a utilizar energia com a turbina eólica para poder salvar o vilarejo da fome e da sede. É um filme muito bom, muito bem dirigido, mostra também conflitos, né, esse local com guerras de facções diferentes,
E também a busca pela fome, para saciar a vontade de comer, a fome, né? Erradicar a fome. É um bom filme baseado em um livro e que é maravilhoso. Muito bom mesmo, minha recomendação. É esse filme. Você tem algum meio de contato, Rodrigo? Eu tenho meu Instagram, que é o Metida Crítico, Metida com PH, e o meu pessoal, que é Drigo Damasceno. E você, Marcão? Tenho o meu pessoal, o Instagram e Twitter, que é o mesmo, que é mhenrique, com H, né? _ CQ. Eu tenho um perfil de filmes, né? Que eu fico colocando algumas críticas, algumas coisas que eu faço lá, algumas curiosidades, que chama Estudando Filmes, tanto no Instagram quanto no Twitter também. O Twitter eu quase não uso, tá? Pro Estudando Filmes. Mas tá lá, quem quiser entrar, @Estudando Filmes. E eu faço parte também, já tem já tem mais de 5 anos que eu faço parte de um grupo de cinema. A gente tem Instagram também, a gente passou por várias reformulações de nome, a gente chegou até a ter 130 mil pessoas no Facebook, mas aí numa fatalidade colocamos um vídeo da Disney e ela derrubou nossa página. Mas enfim, a gente está sobrevivendo agora com outro nome chamado Cineápice. E eu também agora estou fazendo uma parceria com o pessoal lá do site República do Medo. Eles têm um podcast também, voltado mais para a cultura do horror, mas é interessante conhecer quem quiser. E tem o site lá com várias críticas voltadas para a cultura do horror também. Quem quiser ver também, eu botei agora recentemente uma crítica, mais uma análise sobre o Silêncio dos Inocentes. E é isso. Só dizer também que se a galera acha que foi o Django que inventou aquela roupa azul bique, estão enganados, né? Quem inventou foi a Jackie Brown. Marcão, fala mais um pouquinho pra gente sobre o Estudando Filmes. Ah, sim, claro. Bom, eu comecei, ele tem uns 2 anos. Na verdade, o blog já tem um pouco mais de tempo, mas eu deixei um pouco mais espaçado. Eu comecei a escrever com mais frequência tem uns 2 anos, né? Então, vira e mexe, tem algum ator interessante que eu gosto, que está fazendo aniversário, eu ponho alguma curiosidade dele, escrevo algum texto, né, alguma análise, alguma crítica, eu faço um post e coloco lá. Tem algumas indicações, tem umas abas, né? Então tem aba de Telecine, Amazon Prime, serviços de streaming. Então eu assisto a um filme, geralmente eu boto um cardzinho ali nos stories, e deixa indicação para quem quiser ver, porque aí sabe que vai estar disponível e tal. Então eu faço isso, eu vou colocando só coisa relacionada a cinema mesmo, algumas curiosidades, aniversário de diretor, de ator, essas coisas. Vou colocar também que eu participei aqui do podcast de vocês, com certeza. E quer falar mais um pouquinho do Cineápice? Tudo bem. Bom, o Cineápice a gente começou como Lunáticos por Cinema, né? E a gente foi fazendo essas reformulações, como eu disse, até chegar ao Garçom Me Ver um Filme, e depois a gente virou Cineápice, porque a gente resolveu mudar o nome por causa desse problema que teve com o vídeo. E lá a gente faz basicamente isso. A gente coloca também várias curiosidades, muito mais do que eu no meu pessoal, porque a gente tem uma equipe maior, né? A gente tem a Bruna e o Gabriel, que foi o fundador. E tem o Mário, que está de colaborador com a gente agora, e o Tony. Desses 5, né, contando comigo, eu fui o terceiro ali. A gente teve muita reformulação também com o pessoal, mas os 2 primeiros aí, a Bruna e o Gabriel, são os remanescentes mais antigos, e eu que sou o terceiro, né? Então a gente coloca bastante coisa, tirinhas, curiosidades, crossover, sabe? Essas coisas que ficam conversando uma com a outra, a galera curte bastante. A gente não põe crítica, porque a gente não tem uma página, então a gente não coloca o que a gente escreve. Mas é basicamente isso. Agradeço muito a participação do Marcão e do Rodrigo. E claro, agradeço muito você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook, mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Roupareto, eu sou o Thiago. Da General Fernando Batalha, eu sou o Rodrigo. Da Avenida Eliseu Guerra, eu sou o Marcão. E este foi o podcast Ponto Cego. Is that what I think it is?
What do you think it is? I think it's a gun pressed up against my dick.